um jovem casal partiu em uma pequena viagem em sua van, mas nunca mais voltou para casa. Quando a polícia se envolveu na busca, eles conseguiram encontrar uma série de pistas bastante perturbadoras. No entanto, eles não conseguiram se aproximar da resolução do caso. Logo, os parentes das pessoas desaparecidas começaram a receber cartas misteriosas falando sobre o destino do casal desaparecido. Mas isso também não ajudou os investigadores a desvendar esse mistério. Apenas algumas décadas depois, eles finalmente conseguiram solucionar este misterioso caso. Tanya Van Quillenborg nasceu em 7 de março de 1969 na cidade canadense de Vitória. Tanya amava animais e, durante seus anos escolares, começou a pensar em se tornar veterinária. Além disso, ela sonhava em viajar e conhecer o mundo. No ensino médio, Tanya e sua melhor amiga foram a Paris, e depois dessa viagem, ela finalmente decidiu que queria dedicar algum tempo viajando para diferentes países assim que terminasse a escola. Pouco antes de terminar o ensino médio, quando ela tinha 18 anos, a menina conheceu um cara chamado Jay Cook. Eles estudaram na mesma escola, mas Jay era 2 anos mais velho que ela. O casal começou a se comunicar depois que ele se formou, e logo eles começaram a namorar. Apesar do fato de Tanya querer ser veterinária, ela decidiu adiar a entrada na faculdade para viajar para diferentes países após o término da escola. Ela conseguiu um emprego em um café para economizar dinheiro suficiente, e em seu tempo livre costumava passear com cães. Jay também não foi para lugar nenhum depois da escola e ajudou seu pai com seu pequeno negócio familiar de instalação de sistemas de aquecimento. Em novembro de 1987, o pai de Jay recebeu um pedido urgente. No entanto, os fornecedores locais não tinham uma das peças-chave em estoque. O lugar mais próximo para comprar esta peça era Seattle, no estado americano de Washington. Então o homem decidiu que seria mais rápido dirigir para buscar esta peça sozinho do que encomendá-la para entrega. No entanto, naquela época, ele tinha muito trabalho e percebeu que simplesmente não conseguiria cumprir seu cronograma. Por esse motivo, ele pediu ao filho que fosse a Seattle em seu lugar, e Jay concordou. O cara queria ajudar seu pai com seus negócios, mas, na maioria das vezes, gostou da ideia por outro motivo. Ele decidiu convidar Tanya, sabendo que ela provavelmente não recusaria uma viagem dessas. Naquele momento, eles estavam namorando há cerca de 6 meses, mas seu relacionamento não podia ser chamado de sério. Jay queria levá-los a um novo nível, e uma viagem juntos parecia uma ótima oportunidade para ele. Como ele pensava, Tanya concordou imediatamente. Eles deveriam sair de Vitória pela manhã, chegar a Seattle no final da tarde e voltar no dia seguinte. O pai deu a van e o dinheiro para que o cara pudesse alugar um quarto de hotel para passar a noite. No entanto, eles decidiram imediatamente que economizariam essa quantia e dormiriam na van, parando em algum lugar pitoresco. Além disso, o pai deu ao cara um cheque de $700 para comprar as peças, bem como algumas centenas de dólares para outras despesas. Apesar de Seattle não estar muito longe de Vitória geograficamente, o casal precisava usar 2 balsas. Primeiro, para chegar ao território dos Estados Unidos e depois para atravessar a baía perto de Seattle. Na manhã de 18 de novembro, o casal entrou na van e dirigiu até sua primeira travessia para chegar a Port Angeles. Seus pais esperavam que eles voltassem para casa no dia seguinte após o almoço. No entanto, a essa hora, Tanya e Jay ainda não haviam aparecido. Seus parentes começaram a ficar preocupados quase imediatamente, pois eles conheciam a programação da balsa e entendiam que, se o casal tivesse pegado a balsa diurna, eles já estariam em casa. Apesar disso, eles assumiram que Tanya e Jay poderiam simplesmente ter se atrasado em algum lugar ao longo do caminho, explorando novos lugares e curtindo a paisagem. Mas o tempo passou e eles ainda não estavam lá. Os pais de Tanya ligaram para os pais de Jay, e na tarde seguinte, eles já estavam começando a pensar seriamente que algo ruim havia acontecido com eles. Os parentes mantiveram a esperança de que o casal tivesse simplesmente decidido estender sua viagem por alguns dias. Primeiro, Jay tinha que trazer ao pai uma peça importante para seu pedido, e nunca antes o cara havia demonstrado irresponsabilidade em coisas tão sérias. Segundo, nesse caso, eles pelo menos deveriam ter ligado para os parentes de um telefone público, dos quais havia muitos em seu caminho. Como resultado, o pai de Tanya decidiu iniciar a busca sozinho. Primeiro, ele e os pais de Jay descobriram que seus filhos não haviam pegado a peça do fornecedor. O homem disse que estava esperando por eles na hora marcada,
mas ninguém apareceu. Depois disso, o pai de Tânia foi em busca e dirigiu ao longo da rota para Seattle, mas isso não deu em nada. Ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Jay ou de sua van. Mas o homem não planejava desistir. Ele contatou uma empresa privada e alugou um helicóptero com piloto para inspecionar a área ao longo de sua rota do ar. Mas aqui, também, ele falhou. Quase toda a área estava coberta por florestas densas e eles não conseguiram encontrar nada. Depois disso, o pai fez panfletos com informações sobre o desaparecimento de Tânia e Jay e foi para a rua para colá-los em locais públicos. Por vários dias, os parentes do casal desaparecido fizeram todos os esforços para encontrá-los, e a delegacia de polícia local finalmente começou a investigar o caso. No entanto, eles ainda acreditavam que Tânia e Jay estavam apenas passando um tempo juntos em algum lugar e que mais cedo ou mais tarde voltariam para casa. Por esse motivo, eles apenas contataram colegas de Seattle e forneceram a eles a descrição da van, bem como as características de ambos os jovens, pedindo-lhes que os notificassem se algum dos policiais avistasse o casal. Em 24 de novembro, 5 dias após seu desaparecimento, um homem saiu para passear na floresta perto de uma pequena cidade localizada a cerca de 150 quilômetros ao norte de Seattle. Caminhando ao longo da estrada, da qual uma encosta bastante íngreme entrava na floresta, ele notou algo incomum sob uma das árvores abaixo. Ao se aproximar, ele percebeu que era um corpo humano e chamou a polícia. Os policiais descobriram o corpo de uma jovem. Suas roupas estavam parcialmente ausentes, suas mãos estavam amarradas e um ferimento de bala era visível em sua cabeça. Também é importante falar que havia sinais de que a vítima tinha sido abusada, pois nela havia sêmen. Os investigadores imediatamente determinaram que a vítima havia sido morta em outro lugar, pois havia muito pouco sangue perto do corpo. Não havia documentos com a falecida. Então a polícia examinou a lista de meninas desaparecidas. Eles rapidamente chegaram à conclusão de que a vítima correspondia à descrição de Tânia Van Cuylenborg. Seu pai chegou ao necrotério e percebeu que a pessoa morta era realmente sua filha. Depois disso, os detetives iniciaram uma investigação, tentando estabelecer todas as circunstâncias do incidente. Eles descobriram que um jovem de 20 anos estava com Tânia, e seu paradeiro permaneceu desconhecido. A van de Jay também não estava em lugar nenhum, e os investigadores começaram a pensar sobre seu possível envolvimento. Parentes negaram que ele pudesse ter feito algo assim. Eles insistiram que o cara nunca havia demonstrado sinais de agressão e amava Tânia. Além disso, ele não tinha arma de fogo e não poderia simplesmente comprá-la. Enquanto a polícia tentava encontrá-lo, eles receberam outro telefonema. Um homem de uma cidade chamada Bellingham, localizada a 30 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado, estava saindo de um bar quando viu uma carteira e chaves no asfalto. Abrindo a carteira, ele viu documentos em nome de Tânia Van Cuylenborg. Mas a princípio ele não pensou em entrar em contato com a polícia. Em vez disso, o homem levou tudo para o bar, pensando que o dono poderia voltar para buscá-los. No entanto, logo na TV eles mostraram uma reportagem sobre o assassinato de Tânia, e ele imediatamente ligou para a polícia. Os detetives examinaram a área ao redor do bar e encontraram várias braçadeiras de plástico sob a varanda dos fundos, as mesmas que foram usadas para amarrar as mãos de Tânia. Também havia luvas de borracha e um galão meio vazio. A van estava estacionada em um estacionamento próximo ao bar, e a polícia rapidamente determinou que era o mesmo veículo em que Tânia e Jay estavam dirigindo. Dentro da van reinava um verdadeiro caos. Tudo estava espalhado e quebrado. No entanto, os investigadores conseguiram encontrar várias pistas importantes lá. Havia recibos que poderiam ajudar a restaurar a cronologia da rota de Tânia e Jay, bem como uma passagem de balsa perto de Seattle. Isso indicava que o casal ainda havia chegado à cidade e algo havia acontecido com eles lá. Além disso, os detetives estabeleceram que a câmera de Tânia, que ela havia levado com ela na viagem, estava faltando na van. Considerando que também não estava perto do corpo, eles assumiram que o assassino, por algum motivo, poderia tê-la levado com ele. Também havia muito sangue na van. Os peritos criminais coletaram essas amostras e as enviaram para o laboratório, na esperança de que essa evidência os ajudasse a se aproximar da resolução do caso. Naquela época, a análise de DNA estava apenas começando a ser usada na perícia, mas já havia ajudado a resolver vários casos. O laboratório de Seattle conduziu esta análise e descobriu que havia 3 amostras de sangue presentes na van: Tânia, Jay e um homem desconhecido.
O banco de dados de DNA do FBI ainda não existia na época. Então identificar a terceira pessoa sem comparação direta era impossível. No entanto, os detetives perceberam que Jay provavelmente não estava envolvido no assassinato e pararam de considerá-lo como o principal suspeito. Agora, eles tinham outras questões. Ele estava vivo e onde ele estava naquele momento? A resposta não os fez esperar muito. No dia seguinte, 26 de novembro, um grupo de amigos foi caçar apenas algumas dezenas de quilômetros de Seattle. Passando perto de uma ponte sobre o rio, eles viram arbustos corpo humano e relatou isso à polícia. Os investigadores rapidamente determinaram que o falecido era Jay Cook. Havia várias escoriações em seu corpo e a causa da morte parecia ser estrangulamento. Com base na crueldade com que o agressor desconhecido lidou com a vítima, os detetives até sugeriram que ele poderia conhecer Jay e ter motivos pessoais. Eles também assumiram que Jay foi morto primeiro, porque seu corpo foi encontrado mais perto de Seattle. Então o criminoso levou Tanya na van quase até a fronteira com o Canadá, matou-a e jogou o corpo em uma área de floresta. Os médicos legistas também encontraram sêmen no corpo de Tanya e a análise de DNA mostrou que pertencia ao mesmo homem que o sangue da van. No entanto, sua identidade ainda era um mistério. Paralelamente, os investigadores tentaram restaurar a rota do casal e os recibos os ajudaram a restaurar a cronologia aproximada. Depois que Tanya e Jay navegaram de Vitória para Port Angeles, eles foram a uma loja e pegaram algo para comer. Então o casal se mudou em direção a Seattle. No entanto, Jay aparentemente perdeu a curva para a rodovia desejada, que era a rota mais curta para a balsa. Isso foi evidenciado por um cheque de uma loja em uma pequena cidade, bem como pelo depoimento de uma vendedora que se lembrava de ter visto jovens semelhantes. Eles perguntaram a ela como chegar à balsa. A vendedora compartilhou outra observação interessante. Pareceu-lhe que um homem de capa de chuva marrom estava seguindo o casal. Ele entrou logo após eles e saiu imediatamente atrás deles. Mas para onde esse homem foi depois, a vendedora não viu. O próximo cheque indicou aos detetives que Tanya e Jay foram a uma loja na pequena cidade de Allen. Depois disso, eles dirigiram até a balsa perto de Seattle e compraram uma passagem. Várias testemunhas os viram perto deste local, mas os investigadores não conseguiram rastrear seus movimentos mais adiante. Os detetives começaram a verificar várias pessoas que já haviam sido condenadas por crimes violentos ou eram suspeitas por um motivo ou outro, mas tudo isso não teve sucesso. Apesar de terem o DNA do assassino, a polícia não tinha ideia de como encontrá-lo. Eles assumiram que este homem não estava cometendo crimes graves pela primeira vez, porque era difícil para eles imaginar que um novato estava por trás disso. Aparentemente, ele seguiu o casal por algum tempo e conseguiu sequestrá-los já em Seattle. De acordo com os investigadores, ele poderia ter se esfregado em Tanya e Jay na confiança. Eles também acreditaram que o assassino deixou a carteira de Tanya e as luvas de borracha em um local bastante visível de propósito, a fim de provocar a polícia. Talvez o criminoso quisesse dizer aos detetives que era inútil procurar suas impressões digitais, já que ele havia feito tudo isso luvas e eles não seriam capazes de pegá-lo. É notável que os peritos criminais encontraram várias impressões digitais na van que não pertenciam a Tanya ou Jay. No entanto, a polícia duvidava que pudessem pertencer ao assassino, precisamente porque ele estava usando luvas. Eles também não estavam nos bancos de dados, então essa evidência não aproximou os investigadores de capturar o criminoso. Nas semanas seguintes, os detetives continuaram procurando novas pistas ou testemunhas, verificando vários suspeitos, mas tudo isso não teve sucesso. Isso continuou até dezembro, quando, cerca de um mês após os assassinatos, algo inesperado aconteceu. Os parentes de Tanya começaram a receber cartas e cartões postais em nome do criminoso. Neles, ele confessou o que havia feito e zombou das famílias das vítimas, e também disse que a polícia nunca o pegaria. Os investigadores tentaram rastrear o remetente, mas naqueles anos era extremamente problemático fazer isso. Tudo o que eles conseguiram estabelecer foi de quais cidades as cartas foram enviadas, mas essa informação não ajudou em nada a identificar o remetente. Desde então, as cartas continuaram a chegar regularmente. Na maioria das vezes, o remetente as enviava em algum tipo de feriado, na opinião dos investigadores. Dessa forma, ele queria trazer ainda mais sofrimento aos parentes de Tanya e Jay. A polícia também descobriu que essas mensagens foram enviadas de diferentes cidades e estados, o que significa que o autor estava viajando por todo o país. No entanto,
Eles não tinham 100% de certeza de que o remetente era o próprio assassino. Em casos de destaque, muitas vezes há pessoas que gostam de zombar dos parentes das vítimas, e cartas falsas em nome dos criminosos são bastante comuns. Desde então, não houve progresso significativo neste caso por muitos anos. Os detetives continuaram a estudar suspeitos em potencial e também não descartaram que algum serial killer pudesse estar envolvido nisso. Em apoio a essa versão estava o fato de que, nos últimos anos, mais 2 casais foram sequestrados na mesma parte do estado. No entanto, a polícia considerou a conexão de todos esses casos duvidosa. Nos anos seguintes, os investigadores conseguiram capturar vários serial killers que operavam naquela área, mas seu envolvimento no assassinato de Tanya e Jay não foi confirmado. Em 2003, o caso foi reaberto e os detetives enviaram uma amostra de DNA do criminoso para o banco de dados do FBI, mas não houve correspondências. Apesar disso, eles continuaram acreditando que o criminoso deveria ter estado lá. Ele ou não havia caído nas mãos da polícia ou foi preso antes do momento em que os criminosos eram obrigados a doar suas amostras de DNA. Outra reviravolta interessante ocorreu em 2010. Naquela época, o caso de Tanya e Jay foi abordado em um programa popular na televisão nacional, e detetives receberam muitas dicas. Uma das pessoas que ligou disse que poderia conhecer o remetente das cartas que os familiares das vítimas estavam recebendo. Era um homem de Seattle na casa dos 70 anos, e a polícia começou a verificá-lo. Descobriu-se que, naqueles anos, o homem viajava muito pelo país, e os locais de suas viagens coincidiam com os endereços de envio das cartas. Os detetives chegaram à conclusão de que ele era de fato o remetente de todas essas mensagens. No entanto, ele não teve nada a ver com os próprios assassinatos. Este homem obviamente sofria de sérios problemas mentais. Seu DNA não correspondia às amostras de sangue e sêmen do assassino. Assim, os investigadores receberam a confirmação de que o autor dessas cartas não era um verdadeiro criminoso, mas um estranho completo. Desde então, o caso ficou paralisado por mais alguns anos. Em 2018, os detetives souberam que a empresa Parabon começou a fornecer um serviço para criar retratos aproximados de criminosos a partir de amostras de seu DNA, e eles decidiram contatá-los. Especialistas da Parabon recriaram a aparência presumível do assassino em diferentes anos, e a polícia distribuiu essas imagens na mídia, na esperança de que alguém reconhecesse o homem. No entanto, eles nunca receberam nenhuma pista significativa. Apesar disso, os investigadores não iam desistir e decidiram tentar outro método: genealogia genética. Especialistas da Parabon carregaram a amostra do assassino em bancos de dados de DNA públicos e começaram a procurar quaisquer parentes distantes desse homem. Eles logo descobriram uma possível prima em 3º grau do criminoso e começaram a estudar sua árvore genealógica. Eles estavam procurando por um homem que morava em Seattle ou seus arredores na década de 1980 e se encaixava na idade. A prima em 3º grau os ajudou nesta difícil tarefa, e os detetives finalmente estabeleceram o nome de seu suspeito. Era um homem de 57 anos chamado William Talbot. Ele morava em um subúrbio de Seattle e trabalhava como caminhoneiro. Antes de prendê-lo, a polícia precisava ter certeza de que as amostras de DNA do assassino realmente pertenciam a ele. Eles colocaram William sob vigilância e, alguns dias depois, conseguiram um copo de café que ele jogou no lixo. Especialistas examinaram uma amostra de saliva do copo e extraíram um perfil de DNA dela, que mostrou uma correspondência completa. Em meados de maio de 2018, 30 anos após os assassinatos, os investigadores finalmente foram até ele e prenderam William. O homem se declarou inocente e o caso foi a julgamento. O julgamento começou em 2019, e os advogados do suspeito tentaram contestar a principal evidência, o DNA. Segundo eles, o sêmen no corpo de Tanya poderia ter surgido do fato de eles terem feito sexo consensual. Os advogados também disseram que a acusação não tinha outras provas além do DNA, principalmente em relação ao assassinato de Jay. Mas o promotor tinha uma objeção a esse argumento. Como nos lembramos, em 1987, foram encontradas impressões digitais na van que não pertenciam a Tanya nem a Jay, mas não houve correspondências naqueles anos. Agora, os especialistas os compararam com as impressões digitais de William e obtiveram uma correspondência completa. Outro ponto importante no julgamento foi o depoimento de uma testemunha que disse ter visto uma van marrom perto de sua casa em 1987, que definitivamente não pertencia ao próprio William. Assim,
O suspeito aparentemente dirigiu até sua casa nesta van, mas se foi antes ou depois do assassinato, permanece desconhecido. Além disso, na época o homem morava a poucos quilômetros do local onde o corpo de Jay foi encontrado, então ele estava bem familiarizado com a área. É notável que nenhum parente de William compareceu ao julgamento. No entanto, eles contaram aos investigadores muitas coisas interessantes. Segundo eles, William sempre foi muito agressivo, e outros membros da família tinham sérias razões para temê-lo. Por esse motivo, quase nenhum deles mantinha contato com o homem desde que ele começou a morar sozinho. E quando eles souberam do que ele era suspeito, nenhum deles ficou surpreso que William realmente pudesse ter feito algo assim. De acordo com a acusação, o homem, sob algum pretexto, pediu a Tanya e Jay que levassem até Seattle, e quando eles estavam na cidade no final da noite, ele usou uma pistola para fazê-los dirigir para um lugar deserto. Então ele os matou um por um em locais diferentes, jogou os pertences de Tanya e a van em outra cidade e permaneceu fora do alcance da polícia pelos 30 anos seguintes. Sem uma confissão, era impossível estabelecer mais detalhes. No entanto, com evidências tão fortes do envolvimento de William, ninguém mais duvidava. O julgamento terminou em junho de 2019 e o homem foi considerado culpado de duplo homicídio. O júri deliberou por apenas um dia antes de retornar com o veredicto. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Vale ressaltar que este foi o primeiro caso em que a genealogia genética ajudou a obter uma condenação. No entanto, após o julgamento, surgiram dificuldades imprevistas. Os advogados de William entraram com recurso que levou vários anos para ser examinado. Na opinião deles, os jurados neste caso eram tendenciosos contra o réu, o que significa que seus direitos constitucionais foram violados e esses jurados não poderiam participar do processo. Isso levou ao fato de que, em 2021, o juiz anulou a condenação, e William deveria ter o direito a um novo julgamento. No entanto, em 2022, um tribunal superior reverteu essa decisão e a condenação do criminoso foi mantida. Quanto a outros possíveis crimes de William, ainda não há clareza sobre eles. O homem tinha condenações por pequenos e médios delitos, mas nunca foi condenado por homicídio. No entanto, os investigadores continuam acreditando que William pode estar por trás de alguns casos não resolvidos, já que o assassinato de Tanya e Jay não se encaixava no trabalho de um novato. A maneira como o homem fez tudo e evitou a responsabilidade por várias décadas indicava que ele poderia ter matado antes.